Declaro aberta a presente audiência pública, atendendo ao requerimento número 365 de 2014 do deputado Danilo Cabral, aprovado em 23/4/2014, para debater a atual situação do IBGE e as dificuldades encontradas pelo órgão para a produção de informações essenciais ao desempenho das atividades educacionais no país. Convido para compor a mesa os nossos convidados. Mauro Henrique Macedo Pessoa, secretário adjunto da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Por favor. Davi Utai, diretor do Centro de Documentação e Disseminação de Informações, representando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ana Carla Mani, diretora do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. E o autor do requerimento, o deputado Danilo Cabral. Antes de passar à exposição dos convidados, esclareço que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito que falem o microfone informando o nome. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Cada expositor vai ter o prazo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, para a sua exposição. O autor do requerimento da audiência vai ter o tempo de 10 minutos para a sua intervenção. Os demais deputados inscritos vão ter o tempo de 3 minutos e vão ser permitidas réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos. Imediatamente vou passar a palavra aos nossos convidados. Antes, por uma intervenção, o autor do requerimento, o deputado Danilo Cabral. Bom, senhor presidente, cumprimentar a mesa, cumprimentar Mauro, representante aqui do Ministério do Planejamento, Davi, nesse ato aqui representando a direção do IBGE, Ana, representando aqui os servidores do IBGE, através do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, cumprimentar o senhor presidente Glauber, deputados e deputadas. Presidente, apenas para contextualizar, né, o que nos motivou a convocação dessa audiência. Vamos ser muito breve, até para que a gente possa privilegiar, não só pelo adiantado. Vamos ser muito breve, até para privilegiar o debate, né, pelo adiantado da hora, que a gente já se encontra também. Agradecer até a compreensão da comissão os dois eventos serem realizados hoje, né, a reunião ordinária da comissão e a própria audiência pública. Mas essa motivação nossa dessa convocação, né, se deve a esse debate que a Comissão da Educação já vem fazendo, né. Hoje, inclusive, mais uma vez, nós falamos desse assunto aqui, né, de tudo que está previsto, inclusive no próprio Plano Nacional da Educação, de um conjunto de intervenções que estão pautadas para o país nos próximos 10 anos. Claro que isso parte, né, de um planejamento estratégico, né, e para que a gente faça, como de regra, um planejamento estratégico, do que é o desafio de fazer chegar uma educação pública de qualidade, nós temos que partir primeiro, né, de uma base de dados, né, de um conjunto de informações que orientem a construção desse planejamento, né, que vão surgir a partir, né, desse papel importante que tem para o país, né, da coleta de informações que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né, são 78 anos de serviço prestado à nação. O próprio Plano Nacional da Educação, no seu artigo 4º, faz referência, né, como um indicador também de aferição da sua execução, aos dados que vão vir da PNAD. Né? Isso está previsto no artigo 4º do Plano Nacional da Educação. Então, a partir dessa constatação, né, nós fizemos uma provocação aqui, tendo em vista o que passou recentemente a instituição, o IBGE, né, foi uma lupa jogada sobre a instituição, tendo em vista pelo menos ao que foi
passado da suspensão da divulgação da pesquisa da PNAD, né? Há cerca de 60 dias, mais ou menos, a direção do IBGE deliberou, né, sem escutar o corpo técnico do próprio IBGE, pela suspensão da PNAD contínua, né, que é uma nova metodologia de aferição, né, inclusive de dados de desemprego no país. Havia uma aferição que era feita antes através da PME. A PNAD ela tem uma abrangência muito maior, né, porque ela vai não só às regiões metropolitanas, mas ela vai também para o conjunto do país, para o interior do Estado, e foi feita essa suspensão. Quando foi feita essa suspensão, isso gerou um certo rebuliço, inclusive interno, na própria instituição, né, parte do seu corpo gerencial, inclusive, chegou a entregar os cargos, né, por conta de entender que estava havendo uma ingerência, inclusive, de natureza política na instituição, né, e isso jogou uma lupa sobre a instituição que nos fez convocar essa audiência pública. O fato é que os dados que nós recepcionamos, inclusive sobre a própria questão da estrutura de pessoal do IBGE, né, nos mostram, nos passam uma preocupação se nós temos a certeza que hoje o IBGE está em condições técnicas de responder a esse desafio, que é o seu desafio institucional, né, de ser um coletor de dados e informações que orientam políticas públicas, não só na área da educação, mas no conjunto das políticas públicas do Brasil. A direção do sindicato, né, nos fez chegar um documento, né, e claro, eles vão ter a oportunidade de detalhar isso aqui também, né, onde fala, e nós chegamos a tratar disso no próprio plenário da Casa, né, de um processo de esvaziamento do seu corpo funcional. O IBGE, que chegou a ter 14 mil servidores efetivos, né, hoje se encontra com pouco mais de 5 mil servidores, na iminência parte significativa deles, né, de inclusive entrarem num processo de aposentadoria, né. A gestão da Casa, aparentemente pelas informações que nos chegaram, está optando por fazer um processo de substituição por servidores temporários na instituição, já há um número significativo de quadro de servidores temporários, e é um problema, inclusive do ponto de vista do acúmulo da informação, porque essa é uma mão de obra, né, que entra e sai da instituição, e você não tem no quadro da instituição um quadro estável, né, que faça valer o tratamento dessas informações. Além disso, problemas de contingenciamento orçamentário, né? O IBGE também vem sofrendo, pelas informações que nos chegaram também aí, contingenciamento orçamentários, alguns até nos preocupam muito, né? Por exemplo, o que ocorreu a partir do contingenciamento da LDO recentemente, que implicou no adiamento da contagem populacional. É um dado extremamente preocupante, né? Porque essa informação ela orienta um conjunto também de políticas públicas, inclusive de repasses para os municípios, para os estados, do FPE, do FPM, enfim. Então, em função disso, presidente, é que nós fizemos essa convocação para que, considerando todo esse debate que o Congresso Nacional vem fazendo, né, toda essa preocupação que foi expressa hoje, mais uma vez aqui, inclusive para que a gente tire o PNE, de fato, seja aprovado ainda hoje, né, para que a gente possa iniciar todo o processo de planejamento do que vai ser implantado na educação nos próximos 10 anos, né, há uma necessidade da gente ter a clareza e a certeza que a instituição IBGE ela se encontra estruturada de modo a responder o desafio que ela tem, repito, não só em função da questão da política pública de educação, mas do conjunto das políticas públicas nacionais. Então, essa nossa introdução é apenas para justificar, né, o que motivou a convocação dessa audiência, né, e claro, com a certeza de que aqui os representantes, né, que aqui estão, eles vão poder esclarecer de fato qual a real situação e apontar caminhos que garanta a missão institucional do IBGE. Obrigado, deputado Danilo. Eu já passo a palavra para os nossos convidados, lembrando que vou entregar a cada um dos convidados o pedido de informação que foi formulado pelo deputado Stepan Essessian, conforme combinado. Vou entregar uma cópia desse pedido de informação para cada um dos nossos convidados. Para sua exposição, por um período de 10 minutos, de até 10 minutos, o senhor Mauro Henrique Macedo Pessoa, secretário adjunto da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Por favor. Pois não. Não teremos problema se os nossos convidados concordarem. Algum problema para os nossos convidados?
Não? Então passo a palavra para o senhor Davi Ultai, representante do IBGE. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da mesa, porque acertou meu nome completamente. É uma grande satisfação aqui poder estar na frente dos representantes do povo para falar a respeito da instituição da qual eu faço parte e que faço parte também do Conselho Diretor. A primeira preocupação desta comissão com relação às informações que se referem à educação, nós podemos dizer que essa comissão pode ficar absolutamente tranquila, porque a pesquisa que foi objeto da recente crise, uns 30 dias atrás no IBGE, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, na verdade é uma das pesquisas mais ambiciosas a domicílio que o IBGE está empreendendo. Essa pesquisa está sendo pensada há 10 anos e há 3 anos entrou em fase de planejamento e execução. A Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílios Contínua em nenhum momento foi suspensa. Certo? A coleta, que é a parte mais importante, ela foi executada ao longo de todo esse tempo. A deliberação que o Conselho Diretor do IBGE tomou num determinado momento, suspendendo os trabalhos relativos à divulgação dos próximos 2 trimestres, se referia exclusivamente à preocupação que havia quando surgiu a questão de que nós não teríamos pessoal para elaborar o que estava sendo exigido pelo Fundo de Participação dos Estados, na qual nós teríamos que produzir uma renda domiciliar per capita, que, por um entendimento errado nosso, nós pensávamos que esse número deveria ser produzido para no final de 2015, quando na realidade era para o final de 2014. Nessa contingência, e como efetivamente há uma falta de pessoal no IBGE, a direção do IBGE deliberou por suspender os trabalhos de futuras divulgações, os próximos 2 trimestres, para se concentrar no estudo de que forma poderíamos atender a essa exigência constitucional do Fundo de Participação dos Estados. De fato, isso provocou um mal-estar entre os técnicos, certo? Que tomaram isso como uma intervenção política de querer mascarar algum número desfavorável para governos, etc. Eu devo esclarecer que nada disso aconteceu. Foi uma decisão técnica tomada pela direção da Casa, e na qual, com a reação imediata que se teve do corpo de funcionários, dos corpos técnicos de funcionários, que se dispuseram, certo, a dobrar a carga de trabalho que eles tinham atualmente, para poder cumprir ambas as matérias, ou seja, a divulgação dos resultados de desemprego dos próximos 2 trimestres, assim como achar uma solução para produzir a renda domiciliar per capita para o Fundo de Participação dos Estados. Bom, mas retornando àquilo que eu dizia, a Pesquisa Nacional para os Domicílios Contínua, que na verdade é uma pesquisa que se deriva originalmente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que era efetuada anualmente e que tinha caráter trimestral, era feito nos 3 últimos meses do ano, passará agora a ser feita de maneira contínua. Ela irá substituir a pesquisa mensal de emprego, certo? E também a própria Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílio anual. Com a amostra muitíssimo mais bem preparada e elaborada, e já levando em conta toda a diversidade que o Brasil tem, e ela vai poder dar informações a nível de regiões metropolitanas, a nível de estados, a nível de grandes regiões, inclusive a nível de alguns municípios. Então, por isso quero dizer que o trabalho que o IBGE está executando no momento irá fornecer números cada vez de maior qualidade. Agora, uma das coisas que foi citada, a questão de carência de pessoal, de fato, o IBGE está tendo uma perda acelerada de seus quadros por aposentadoria, e uma parte pequena
por pessoas que prestam concurso e rapidamente saem, porque uma das alegações é de que os nossos salários não são compatíveis. Inicialmente era isso que eu gostaria de expor, né? Há mais alguma dúvida a esclarecer? Obrigado, senhor Davi Utai, representando o IBGE, e passa a palavra para Ana Mani, que é diretora, claro, que é diretora do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE e vai realizar uma apresentação. Bom dia, cumprimentar todos os presentes, os componentes da mesa, em particular o autor do requerimento, o deputado Danilo Cabral, e também o presidente da comissão, o deputado Gualber Braga. Eu espero não ouvir muito rapidamente aquela buzina do final, porque ela vem rápido, mas nós fizemos uma apresentação que não é sintética, porque a situação requer uma reflexão e uma abordagem mais geral, e, portanto, vou tentar passar rapidamente, mas estamos aqui para debater a situação como um todo de crise do IBGE, né? Primeiro, lembrar assim, a pertinência de debater isso na Comissão de Educação, porque o primeiro contato que um cidadão tem com o IBGE, já na primeira infância, se dá pelos bancos escolares, seja através do Atlas Escolar, que tem informações essenciais, como projetos específicos que o IBGE tem tocado, que são de fundamental importância, como, por exemplo, o portal Vamos Contar, Meu Primeiro Atlas, que são, na prática, um apoio aos educadores, porque apresentam aqueles conceitos mais básicos e essenciais de cartografia pela primeira vez para o cidadão brasileiro. A produção que nós fazemos, estatística, geográfica, cartográfica, é essencial para uma primeira apresentação do que é o Brasil, e, portanto, o IBGE é um instituto absolutamente fundamental para a construção da cidadania, porque sem conhecer a realidade brasileira não é possível interferir sobre ela, não é possível formar a cidadania. Aqui tem alguns exemplos das produções que nós realizamos. O Davi Baísto, que ninguém as conhece porque dissemina, né, é o responsável por disseminar, mas é importante dizer que também as informações geradas pelo IBGE são absolutamente fundamentais para ajudar a planejar e construir políticas públicas em todas as áreas. Como se trata daqui da Comissão de Educação, não tem uma dúvida nenhuma de que são informações fundamentais para pensar a política pública na área de educação, que aí tem como principais fontes hoje a PNAD, o censo demográfico, pensando questões como alfabetização e instrução sobre diferentes aspectos. E não é preciso reforçar a ideia de que os dados sobre educação ampliam o entendimento da situação educacional do país e auxiliam também nos estudos e nas políticas públicas orientadas ao tema. Pois bem, por que se debate uma crise em curso no IBGE? Nós não temos dúvida nenhuma de que o IBGE passa por uma grave crise institucional. A suspensão da divulgação dos resultados da PNAD contínua naquele momento foi apenas o estopim e que trouxe, como o deputado fez referência, uma lupa para a situação do IBGE. Os meios de comunicação passaram a cobrir uma série de facetas deste problema que nós queremos debater mais profundamente com o centro do governo. E é este debate que está bloqueado até o momento. Não se resolve a crise no IBGE com a divulgação dos resultados da PNAD contínua. É apenas uma das facetas da crise. Quais são os principais fatores que conduziram, então, a este estado de crise institucional que nós estamos atualmente? Primeiro, um dos aspectos já foi referenciado, o esvaziamento do quadro técnico do IBGE. Segundo, uma substituição massiva de servidores efetivos por temporários, como o deputado já fez referência. Sucessivos cortes e contingenciamentos orçamentários e uma gestão sem espaço interno para debater o futuro da instituição em um momento que ela passa por grandes transformações. Nós vamos detalhar algumas dessas questões, ou pelo menos tocaremos em alguma medida em todas elas, mas como impactos começam a ser suspendidas pesquisas e projetos. É isso, se adia, se suspende projetos internos. Isso não há dúvida nenhuma de que no futuro, se não resolver essa situação, pode trazer sim riscos à qualidade da informação, e é por isso que é preciso atentar que não é qualquer órgão. Nós sabemos que existe uma queixa generalizada de encolhimento de algumas áreas do Estado, de eventuais processos de precarização, mas o IBGE não é qualquer instituição. É, na prática, a instituição responsável por construir todo o sistema de estatística, todo o sistema cartográfico, todo o sistema de geodésia do país, e, portanto, tem que ser tratado como uma autoridade construtora desses elementos. No caso do esvaziamento do quadro técnico, existe uma combinação de dois fatores, ainda que em dimensões distintas. O primeiro e mais forte, de uma dimensão muito mais encorpada, é o envelhecimento do quadro
do quadro técnico, e aí tem aposentadorias em massa sem uma contrapartida de recomposição do quadro técnico via concursos. São muitas aposentadorias, nós vamos apresentar alguns quadros para frente. E, ao mesmo tempo, uns poucos concursos que são feitos, e aí existe, inclusive, um esforço por parte tanto da direção do IBGE como do centro do governo, de promover alguns concursos, mas em número absolutamente insuficiente, né, para recompor, de fato, a capacidade técnica do Instituto. Por que se tem dificuldade de reter quadros novos? Concretamente, porque as condições salariais são muito ruins em vista de outras instituições. Nós temos aí cerca de 30% de evasão de novos quadros, bons quadros técnicos que são formados na casa e saem logo em seguida em busca de melhores salários, seja na iniciativa privada ou no próprio setor público. Mas também condições de trabalho muito ruins. Se tem um plano de trabalho muito ambicioso, com pouca gente tocando, é óbvio que a porta de saída fica mais atraente do que se manter dentro da casa. No caso do esvaziamento decorrente de aposentadorias, se processou um rápido encolhimento do quadro efetivo. Em 2012, o IBGE apontava para o Ministério do Planejamento que em 5 anos o percentual de servidores que poderia se aposentar atingiria 50% do quadro. E em reunião conosco do sindicato, inclusive parte da direção já reconheceu que havia subestimado este dado de aposentadorias e que, portanto, estaria se construindo já em 2012, e o próprio IBGE alertava para isso, um cenário desastroso para a instituição, que poderia vir a promover a descontinuidade na produção de informações e, portanto, se apontava um risco institucional. Só para ter uma ideia, né, com dados do próprio IBGE, um quadro de cerca de 14 mil trabalhadores encolheu para março de 2014 5.760 trabalhadores efetivos. De 14 mil para menos de 6 mil. Aqui, lá em 2012, era a projeção de aposentadorias do IBGE, na verdade, essa projeção subestimada, vimos na prática. E aqui este quadro, queria que todos ficassem atentos. Destes 5.760 trabalhadores em março de 2014, 68%, ou seja, quase 4 mil trabalhadores, estão prestes a sair da casa nos próximos anos. São pessoas com mais de 26 anos de serviço. Portanto, se não tiverem grandes incentivos para continuar na casa, nos próximos anos se retirarão. É natural deste processo. No nível intermediário, chega a 82% de trabalhadores com mais de 26 anos de serviço. Se tem 5.760 e quase 4 mil estão para sair, é óbvio que um pequeno número de vagas de concurso não resolve a situação, né? Nós temos que enfrentar de outra maneira. No caso das dificuldades de reter novos quadros, né, eu já coloquei alguns elementos, tem uma carreira muito pouco estimulante, demora muitos anos para progredir, e aí os salários são muito baixos em vista de outras instituições, às vezes até com peso menos estratégico, né, então... E, além disso, tem condições de trabalho inadequadas que se referem, inclusive, a uma relação muito ruim com o setor de recursos humanos do IBGE, que trabalha de maneira... Não constrói uma relação com os servidores adequada, tem um controle muito rígido dos tempos e do processo de trabalho, um descaso com a saúde e um quadro de trabalhos envelhecido. E um quadro de trabalho em que 70% tem mais de 26 anos de serviço, precisa ter atendimento à saúde. Essa é uma das principais queixas dos trabalhadores e isso em nenhum momento é resolvido. Então, um plano de trabalho muito ambicioso, com pouco efetivo, vão construindo condições muito inadequadas de trabalho, muito ruins de trabalho para quem trabalha lá, apesar de gostarmos do que fazemos, tem um limite, né, para nos jogarmos no trabalho sob quaisquer condições. Tem um processo que é preciso dizer, recorrentemente se ouve que é natural que não se tenha o tanto de trabalhadores que tinha antes no quadro de trabalho do IBGE, por conta da adoção de novas tecnologias e assim por diante. Na prática, o movimento recente mostra uma ampliação do número de trabalhadores em atividade no IBGE, só que com substituição, né, do quadro efetivo por quadro temporário. O quadro efetivo de trabalhadores de nível intermediário, que é fundamental não só na coleta e no tratamento dos dados, mas também no levantamento de campo para geodésia, no trabalho administrativo, tem encolhido ainda mais dramaticamente. Aqui neste gráfico nós vemos aqui tem um crescimento da mão de obra no IBGE, efetivos mais temporários nos últimos anos. Agora, o que cresce? Temporários, essa linha aqui, que passam aí de menos de 2 mil para quase 5 mil, né, de 2006 para cá. Em contrapartida, vejam os efetivos de nível intermediário,
como decrescem, nível superior, ou se mantém, ou em alguns momentos decresce. Neste dá para ver mais claramente. O número de temporários salta de 2.179 de janeiro de 2008 para 4.594 em janeiro de 2014, cresce 111%. A gente acompanha uma leve queda somente na intersecção entre um processo seletivo simplificado e outro, mas é continuamente utilizada a mão de obra temporária no IBGE. E, portanto, a participação de temporários no quadro completo do IBGE passou de 22% para 43%, e em algumas unidades estaduais chega a compor 75% do quadro. O IBGE, em 2012, já apontava uma situação muito difícil nas agências, são quase 580 agências no país. Naquele momento já havia 16 agências sem nenhum servidor efetivo, e 83% tinham até 4 servidores, e as projeções do próprio IBGE eram de que até 2015, 62 agências poderiam ter 0 servidor efetivo, não contar com nenhum servidor do quadro próprio, 183 somente com um servidor. O que acontece com isso? Se não tem nenhum servidor efetivo, quem é que faz o trabalho? As agências de Xique-Xique, Taruma e todas aquelas que estão listadas de Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Sul e assim por diante, não tem servidor efetivo. Quem realiza todo o trabalho são os servidores temporários. Ou seja, os temporários, apesar do que falam nos seus contratos, acabam sendo responsáveis até mesmo pela administração de recursos materiais das agências. São o único contato do IBGE com o informante. São os que disseminam. E não pode ser assim. Agora, no início de 2014, nós tínhamos 10 agências sem nenhum servidor efetivo, 134 só com um servidor, 188 com 2 servidores. Desde então, as aposentadorias se aceleraram dramaticamente. São quase 500 de lá para cá. Então, este quadro, que já é dramático, 60% é a proporção de temporários sobre o total da força de trabalho em janeiro de 2014, vai piorar não só pela condição de aposentadorias, que se acelerou, mas por outro elemento que nós colocamos aqui. Recentemente, no ano passado, o Ministério do Planejamento autorizou mais 7.825 novas vagas de trabalhadores temporários contratados por processo seletivo simplificado. Tem os 4.700 lá, entram mais 7.825 que estão começando a ingressar no Instituto. É óbvio que alguns saem, outros entram, mas isso significa uma ampliação da força de trabalho temporária no Instituto no próximo período. Então, os trabalhadores temporários, é preciso que se diga, eles não assumem funções somente de coleta. Eles fazem supervisão, codificação, tratamento de informações, que são atribuições não previstas no seu processo simplificado, né, de concurso. As unidades estaduais, aquelas unidades estaduais, justamente aquelas nas quais a proporção de trabalhadores temporários é maior, são aquelas em que há mais dificuldade na coleta de dados. As condições geográficas dificultam o acesso para a coleta. Então, os temporários acumulam mais intensamente uma combinação de uma natureza precária do contrato com difíceis condições de trabalho. Isso também é preciso que se diga. Eles estão nas agências, eles estão no call center, eles são trabalhadores que não só são subcontratados, como são superexplorados. Para quem não sabe, recebem pouco mais de um salário mínimo. Hoje está 1,1 salário mínimo. Próximo, este novo processo seletivo simplificado passa para 1,3 salários mínimos. São muito poucos direitos. Um permanente assédio moral, se não trabalhar na área administrativa, nós não renovamos o contrato, e para isso tem aditamento. O tempo inteiro tem a possibilidade de romper o contrato desse trabalhador. Então, quando se diz que, eventualmente, nós podemos estar acusando os trabalhadores temporários de não ter compromisso com o IBGE, é preciso que se diga que o que nós dizemos é que o IBGE não tem compromisso com esses trabalhadores, porque ele pode dispensá-los a qualquer momento. A indenização de campo, por exemplo, que todo servidor, ao se deslocar, né, da sua região, tem direito, é um direito negado para o trabalhador temporário que vai no mesmo carro promover a coleta. No mesmo carro, e que muitas vezes está realizando serviço administrativo lá na agência e faz o requerimento da indenização de campo para o seu colega, mas não tem direito. Então, pelas condições de trabalho que são muito ruins, pelas condições salariais e pelo próprio tempo do contrato, tem uma elevada rotatividade, o que dá uma instabilidade e uma insegurança na rede de coleta que é preciso levar em consideração. Nos gera problemas de capacitação, de qualificação, porque é uma rede em constante mutação, e para quem vão passar os conhecimentos, para quem vão ser passados os conhecimentos desses 4.000 que estão prestes a se aposentar, além dos que se aposentaram no período recente? Para quem? Para essas pessoas que estão entrando e saindo a qualquer momento do IBGE, não pode ser assim, tem que ter uma formação permanente, um quadro qualificado.
Mas a realidade do IBGE é que os temporários estão o tempo inteiro em pesquisas de caráter contínuo, a PNAD contínua, a POF contínua e toda. O trabalho é o mesmo, a atribuição é a mesma de qualquer trabalhador efetivo em cada uma das agências. Nem a legislação, nem as autorizações do Ministério do Planejamento prevêem isso formalmente. A portaria 256, esta que autorizou 7.825 vagas, ela fala o seguinte: autoriza a contratação por tempo determinado com vistas à realização de pesquisas econômicas e sociodemográficas de caráter temporário. Não é isso que está sendo feito. A exposição de motivos que foi assinada pela Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, por outros ministérios do governo, fala que a contratação é especialmente adequada porque as atividades de campo têm caráter sazonal. Mas os trabalhadores estão envolvidos em todas as pesquisas, então não tem sazonalidade nessa discussão. A necessidade dessa mão de obra não oscila ao longo do tempo, não oscila. Também dizia que esses trabalhadores estão essencialmente na coleta, supervisionados, o que também não condiz com a realidade. E que a tendência é a diminuição progressiva do quantitativo de pessoal dedicado a essas tarefas, o que a realidade mostra que também não é verdade. Portanto, os pressupostos para ampliação do tempo do contrato, de 2 para 3 anos, lamentavelmente destoam da realidade do IBGE. Existem ministros que estão assinando coisas ou sem saber a realidade ou acreditando na palavra de quem fala que no IBGE as coisas acontecem de uma outra maneira, distinta da que a gente analisa. Então, quais são os problemas maiores com o uso de mão de obra precária? Para além da relação precária em si, que é lamentável, nós trabalhamos no IBGE, não é com qualquer coisa, a gente tem que dizer que o IBGE não é qualquer instituto, nós trabalhamos com dados que têm que ser de qualidade. Nós trabalhamos com segurança, com o sigilo das informações. Isso é um problema, né? Com esse quadro precário, é um problema também com as consultorias, que, por exemplo, na área de tecnologia de informação, algum aqui pode achar natural que na área de tecnologia de informação se terceirize, mas num órgão que pressupõe sigilo dos dados de empresas, sigilo dos dados de famílias, de pessoas, não pode ser assim. As informações sigilosas se dão com acesso mediante senhas, muitas vezes nem, enfim. As informações têm um impacto muito grande na sociedade e no mercado, não podem ser liberadas a qualquer momento. E nós temos uma preocupação muito grande com os milhares de temporários que passam o tempo inteiro pelo IBGE com acesso a todos os sistemas e dados. É evidente que o compromisso de quem é um servidor efetivo concursado é diferenciado. É como nós dizemos, não é um problema do compromisso destas pessoas com o IBGE, é um problema da falta de compromisso do IBGE com a relação de trabalho com essas pessoas. Para além disso, essa outra questão dos sucessivos cortes orçamentários, o IBGE vem sendo submetido a um regime muito brutal de contenção orçamentária. O IBGE é a autoridade responsável por essa produção essencial de estatística, de cartografia, de geodésia, e, portanto, para produzir isso no Brasil, um país de dimensões continentais, precisa ter um orçamento adequado, robusto, que não se mexa e que não se altere a qualquer mudança no quadro político, qualquer mudança na economia. O governo resolve cortar, corta no IBGE. Não dá para cortar no IBGE, porque senão o Sistema Estatístico Nacional se coloca em risco. Não dá. Agora, nós ouvimos aqui da representação do IBGE dizer que é possível assegurar a qualidade daqui para frente, mas como nós ampliamos pesquisas, nós trabalhamos com novos temas, nós trabalhamos com novos processos, um plano de trabalho cada vez mais intenso, com recursos extremamente limitados. Nós temos informes de que a dificuldade muitas vezes de pagar contas básicas e essenciais ao funcionamento cotidiano do IBGE. A execução orçamentária do IBGE mostra uma estagnação, com exceção dos anos de censo e da Pesquisa Nacional de Saúde, que aí são projetos, muitas vezes, no caso da Pesquisa Nacional de Saúde, com convênio, e se a gente atualizar os valores ou descontar a inflação, nós detectamos um encolhimento real do orçamento do IBGE nos últimos anos. Senhora Ana, eu vou pedir que parta para a conclusão. Ok. Obrigado. Então, na prática, o que nós temos que fazer, nos últimos anos no IBGE, é uma escolha entre o que fazemos e o que não fazemos. E dessa maneira, se faz uma escolha de cumprir ou não a missão institucional. Na prática é isso. A suspensão, o adiamento de pesquisas tem um impacto grande para a sociedade. E os impactos ainda são mais intensos na área de cartografia. O último corte, então, teve os impactos que já foram relacionados. O adiamento da contagem não é qualquer coisa, tem impactos sobre o Fundo de Participação de Municípios, dos Estados. A suspensão da pesquisa de orçamentos familiares significa que nós podemos não estar com os indicadores de inflação plenamente adequados à nova realidade brasileira, né, porque
atualiza as ponderações dos indicadores de inflação, diagnostica o mercado consumidor, ou seja, há mais projetos em risco no IBGE do que a PNAD contínua. Então, nós temos ressaltado que, infelizmente, a nossa gestão interna no IBGE tem aceitado passivamente quaisquer contingenciamentos como se fosse possível seguir normalmente com o plano de trabalho. E os técnicos da casa avaliam que não. E, portanto, existe uma crítica à gestão do Instituto pelo conjunto do corpo técnico, que reivindica, inclusive, um congresso institucional para pensar o futuro da instituição. Como ela está passando por dramáticas transformações, como não parar para pensar o futuro dela se nos próximos anos nós podemos trabalhar com contingenciamento? Ainda maior do ponto de vista de pessoal e orçamentário. O planejamento tem sido um desastre e a questão da PNAD contínua foi uma decisão intempestiva e sem respaldo técnico. Isso se mostrou na prática quando, inclusive, se voltou atrás, né? E, portanto, se viu que os técnicos estavam com a razão quando diziam que era possível dar todos os esclarecimentos necessários e manter a divulgação de dados absolutamente essenciais à sociedade. Por isso, a defesa da autonomia técnica do IBGE, este é um órgão de Estado e não de governo, e não pode estar a serviço de qualquer governo ou de qualquer requerimento de última hora, seja de parlamentares, seja de governadores. As metodologias elas são construídas com base em critérios muito rigorosos, técnicos e científicos. No caso da PNAD contínua, foram mais de 10 anos de fóruns de debate com a sociedade. Então, não podem ser submetidos a qualquer requerimento de última hora. Como sair da crise, nós apontamos saídas, sim. Nós acreditamos que é preciso, que é necessário, que é urgente, intensificar e agilizar a realização de concursos públicos para trabalhadores efetivos. Não pode ser só o número que está previsto hoje, que é muito tímido diante das necessidades. Valorizar os salários dos trabalhadores do IBGE, colocando-os em patamares semelhantes aos do ciclo de gestão, porque não basta fazer concurso e depois não conseguir reter novos quadros técnicos qualificados na casa. Recompor a capacidade orçamentária do IBGE, mantendo, então, o orçamento em níveis adequados à realização do seu plano de trabalho e garantir a autonomia técnica e a democratização da instituição. É preciso realizar um congresso institucional e é preciso mudar os estatutos do IBGE. Tem que prever uma mudança, inclusive, na seleção de dirigentes. Nós sabemos, nós atravessamos uma realidade também que são 30, 40 anos, 20, do mínimo 20, de muitas chefias à frente dos seus cargos. Nós precisamos redemocratizar essa instituição, pensando critérios melhores, né, do que os que existem hoje, né. A maior parte dos servidores entrou nos anos 80 e é por isso que a maior parte está se aposentando. Então, o pressuposto é que, para assegurar a independência do IBGE e sua credibilidade, a confiabilidade, o sigilo da informação, os seus servidores não podem ser precarizados. O compromisso é diferenciado. As novas tecnologias no IBGE não se traduziram em poupança de mão de obra, se traduziram em planos de trabalho mais ambiciosos, em novos temas, prazos mais estreitos e assim por diante. E, portanto, a lógica de concursos a conta-gotas, que é a que está sendo colocada hoje, é insuficiente. É preciso dialogar com a presidente, que no ano passado falou que a entrada de muita gente desestabilizaria a casa. O que desestabiliza é a situação que temos hoje. Não tem gente para formar e para trabalhar, e finalmente a direção do IBGE passou a reconhecer isso publicamente no episódio da PNAD contínua. A relação, se nós pegarmos um ranking aí de remuneração média, lá no início, o CAD, o Banco Central, o IPEA figuram entre os primeiros, e o IBGE está lá, 56º, como se fosse uma instituição que não tivesse qualquer essencialidade, né, dentro do aparato estatal. Então, assim, só finalizando, é preciso reconhecer o IBGE, então, como um órgão de Estado dotando de capacidade técnica e orçamentária, torná-lo um órgão capaz de planejar coletivamente seu futuro, e compreendendo o seguinte: ninguém mexe na capacidade técnica do Banco Central, não é verdade? Só que as decisões do Copom são tomadas com base no que nós informamos, nos dados que nós construímos, e, portanto, é também preciso considerar o IBGE como esta autoridade construtora de informações essenciais à sociedade, e daí garantir um futuro para uma instituição que vem sendo quebrada nos últimos anos, garantir a capacidade de continuar a realizar com qualidade o que diz a nossa missão institucional, que é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Porque é assim que se vê o Brasil sem os dados do IBGE. Obrigada. Obrigado, senhora Ana, pela exposição. E passo imediatamente a palavra ao senhor Mauro Henrique Macedo Pessoa, secretário adjunto da Secretaria de Gestão do Ministério
do Planejamento. Okay. Boa tarde já, né? Boa tarde, presidente, deputado Danilo, Ana, Davi, demais pessoas aqui que estão no plenário. Eu queria dizer que é uma oportunidade da gente estar aqui dialogando e esclarecendo, né, alguns desses pontos que foram trazidos aqui. Eu começaria fazendo primeiro um resgate. O IBGE ele vem sendo contemplado com algumas ações que demonstram o compromisso do governo federal, do Ministério do Planejamento, da gestão do órgão, em relação aos seus quadros, em relação à necessidade de evolução, e eu destacaria, né, a gente teve um período em que não só o IBGE, mas no conjunto a administração federal, nós não tivemos concursos públicos no Brasil. Década de 90 nós tivemos muito pouco concursos públicos no Brasil. Isso apareceu inclusive no gráfico apresentado aqui pela Ana. Isso gerou um fenômeno de uma barriga em que você tem uma concentração de aposentadorias hoje. Então, de fato, o quadro hoje de potencial de aposentadoria do IBGE, que já começa a se verificar numa elevação do cenário, ele não é diferente do resto da administração. A gente tem hoje cerca da metade do quadro do IBGE em condições de se aposentar, e nos próximos 5 anos você tem, enfim, praticamente a totalidade, enfim, uma quantidade bastante grande de servidores do IBGE em condições de se aposentar. Essa é a regra geral. Nos próximos 5 anos, mais de 50% dos servidores públicos estarão em condições de se aposentarem, o que não quer dizer que eles se aposentem quando adquirem essas condições, muitas vezes eles continuam um pouco mais de tempo. A gente, de 2003 para cá, a gente voltou a fazer concursos públicos, inclusive para o IBGE, foi contemplado por diversos concursos. Se a quantidade ainda não foi o suficiente para atender a 100% das necessidades, a gente pode dialogar, e estamos dialogando, a gente tem que entender isso com uma outra lógica. Quer dizer, não é simplesmente substituir a pessoa que está se aposentando hoje por uma nova. Você tem que entender a característica do profissional que está se aposentando. O contexto em que ele foi recrutado na década de 70, na década de 80, é diferente do contexto de hoje, e essa reposição ela tem que se dar em outras bases. Então, primeiramente, antes de você sair com uma política massiva de substituir todo mundo que se aposenta, você tem que esgotar uma discussão de qual é o perfil do profissional que precisa ingressar no órgão a partir de agora, para dar conta das missões, da missão e das atividades do órgão, à luz das novas tecnologias, à luz dos novos processos, dos novos desafios que o órgão tem. Então, essa discussão a gente está fazendo com o órgão, o IBGE está fazendo internamente um estudo de qual é essa configuração que ele precisa, e a gente vai nos apresentar ainda no primeiro semestre, em tempo da gente considerar isso no escopo da PELOA 2015, A gente tem hoje, embora o concurso tenha sido autorizado por uma quantidade X de vagas, a gente tem o que está vigente hoje, que foi realizado em 2013, a gente tem mais de 1.500 candidatos aprovados em fila de espera, vamos dizer assim, para além das vagas previstas no edital e já autorizados o provimento, que inclusive podem ser objeto de novas autorizações de chamada de excedentes para atender emergencialmente a alguma necessidade mais premente que venha a se configurar no diálogo que a gente vai manter, que a gente está mantendo com o órgão. Então, assim, acho que não existe esse cenário tão caótico de que, olha, o órgão vai parar, existem 10 unidades no país que estão sem nenhum servidor efetivo. Eu fiz um levantamento ontem, nós temos 2 hoje, Pedra Azul e uma outra no interior de Minas, que eu não lembro agora o nome, mas na mesma região. Isso já demonstra que as pessoas que estão entrando nos concursos já foram feitos e na ação de gestão já vem atuando sobre esta problemática e já vem suprindo efeitos. Então, assim, existe um acompanhamento, uma monitoração, um esforço do órgão. A questão salarial do órgão, eu diria que, bom, se a gente considerar que de 2003 para cá, a gente chegou a ter aumentos de 400% para algumas categorias dentro do órgão, a gente não pode falar em perdas salariais.
enfim, a gente teve ganhos salariais. Pode ser que esses ganhos salariais ainda tenham um espaço para continuar aumentando. Essa comparação do que se recebe, que se paga para o profissional do IBGE em relação a outros órgãos, bom, essa é uma discussão eterna. Todo órgão sempre quer se comparar com o maior salário pago na administração. É uma discussão que tem que ser feita caso a caso, avaliar as atribuições, a natureza do trabalho, enfim, e se avaliar qual é a remuneração adequada para aquele órgão, para o trabalho que é realizado ali. Não, eu não imagino que uma remuneração no nível superior, inicial aí na faixa de R$8.000, e no final de R$15.000 seja exatamente uma remuneração ruim. Ela pode não ser a remuneração do Banco Central, mas não é uma remuneração ruim. Ainda mais se a gente comparar com a iniciativa privada. Então, assim, o salário que se paga na iniciativa privada para um profissional de economia, um profissional de estatística, início de carreira, não é R$7.000 ou R$8.000, nível superior. É um salário abaixo disso. Em final de carreira você pode, para alguns casos mais, enfim, de postos mais elevados, você encontra salários acima dos salários que são pagos para no final de carreira do IBGE. Mas não é largamente aplicado esses salários na iniciativa privada. Então, a questão da rotatividade. A rotatividade existe em toda a administração e cada vez vai existir mais, e em particular nos níveis intermediários. O que a gente observa hoje é que o servidor que passa num concurso para nível intermediário hoje, ele já passa com o nível superior. Ele já tem um nível superior. Então, ele já passa fazendo outros concursos. E ele vai passar, essa é uma regra. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. A gente tem que ter técnicas de gestão, a gente tem que ter instrumentos de gestão que nos permitam lidar com esta rotatividade. E a rotatividade no IBGE não é maior do que em outros órgãos. Ela não é maior, enfim. Apesar de existirem outros salários, está em uma posição, num ranking 56 em termos de salário, 56 de 200. Então, assim, o IBGE está no primeiro quartil. Né, vamos dizer assim, está no quartil mais bem remunerado da administração. Enfim, a gente tem, eu gostaria de resgatar também que em 2006 foi criada uma nova carreira para o IBGE. Então isso já demonstra o compromisso da administração, da gestão federal, em dotar o órgão de melhores condições de trabalho. Esta carreira que foi criada, portanto, recentemente, em 2006, já não se mostra mais adequada, podemos fazer novas discussões? Podemos e devemos sempre, é uma discussão contínua. Mas, enfim, houve a boa vontade, houve a manifestação, houve a ação do governo e não a omissão em relação ao órgão e dotá-lo de melhores condições de trabalho, de dotar os seus servidores de melhores condições de trabalho e de dotar o órgão também de melhores instrumentos de trabalho, tecnologicamente falando. A gente não pode esquecer. Foi mencionado aqui que mas a gente sempre se levanta que as questões tecnológicas trouxeram ganhos. E trouxeram os ganhos expressivos. Assim, a gente não pode esquecer que na década de 80, pesquisa de campo era feita com papel. E depois chegava dentro do órgão, precisava ser digitado. Então você precisava lá de 2.000 digitadores dentro do órgão para digitar o resultado da pesquisa. Hoje eu não preciso mais de 2.000 digitadores dentro do órgão para digitar resultado de pesquisa. Eu preciso de ter o quê? Gente que possa fazer a análise dos resultados, gente que possa fazer a supervisão da ação que está acontecendo em campo. Então, a substituição mencionada de substituição de servidores efetivos, servidores temporários, eu também não vejo desta forma. Pelo menos não é assim que a gente autoriza. Pode acontecer algum desvio aqui ou ali que precisa ser tratado. Inclusive, existem órgãos de controle que monitoram esse tipo de desvio, apontam e identificam a necessidade de ajustes quando existe algum desvio de função daquilo que foi autorizado o temporário. Mas o temporário não foi autorizado para substituir servidor efetivo. Ele não tem essa missão, ele não tem esse objetivo. Então, se em alguma situação, não sei se de exceção, se mais generalizada ou não, acontece, precisa ser trabalhado. Não é para acontecer. O temporário ele tem outra missão. E assim, o que a gente entende é que sempre haverá, numa atividade como a do IBGE, uma necessidade de você trabalhar, de você contar com os servidores temporários. O servidor temporário ele é um reforço para você trabalhar nas sazonalidades, que é característico do órgão. É um órgão que trabalha com
com pesquisas, algumas mais recorrentes, outras não, mas as características dessas pesquisas trazem maior ou menor demanda em momentos específicos do trabalho. E que se eu trago um servidor hoje para ficar 35 anos dentro da administração, sem considerar essa sazonalidade, a gente vai ter ociosidade. Aí nós temos o compromisso com o recurso público. A questão do orçamento, bom, os dados que eu tenho mostram que a gente vem experimentando um crescimento no orçamento. O esforço, contingências, acontece, é da natureza da administração, não tem como blindar um órgão. O IBGE, dentro do contingenciamento, quando a gente discute o contingenciamento, o limite orçamentário dentro do Ministério do Planejamento, o órgão mais preservado é o IBGE, justamente pela natureza finalística de suas atribuições e o impacto que elas têm para todo o resto, todo o conjunto de ações de governo, de formulação de políticas, do processo educacional, já que estamos na Comissão de Educação. Enfim, reconhecendo essa relevância, esse impacto, o IBGE é o orçamento mais preservado. Então, o contingenciamento desse ano de 2,2 bilhões para 1,8, e que ainda pode ser objeto de novas disponibilizações, enfim, ele não é um contingenciamento tão significativo assim, se a gente olhar no conjunto do contingenciamento que todos os órgãos participaram. Todos os órgãos foram chamados a contribuir para este contingenciamento e contribuíram alguns, inclusive, em percentuais muito mais relevantes, muito mais significativos do que esse. Então, assim, a gente tem que entender, não dá para fazer mais com menos? Sempre não, mas a gente tem que, por meio de investimentos e de iniciativas de gestão, de investimentos e iniciativas de melhorias de processo, de automação de procedimentos, sim, de alguma forma, conseguir dar conta de fazer um pouco mais com um pouco menos de gente. Agora, na medida que a quantidade de serviços vai crescendo, é inevitável, você tem que ir também aumentando a força de trabalho. Mas você tem outros espaços para trabalhar a questão das aposentadorias e dos pedidos de exoneração. Então, assim, a minha visão em relação ao IBGE é que, eu gostaria também de lembrar uma questão, porque, enfim, é um dos últimos pontos que foram abordados na apresentação da Ana, a questão da democratização, vamos dizer assim, da gestão e outros mecanismos de definição dos gestores no órgão, de oxigenação nessa equipe de gestão. Primeiro eu queria fazer aqui um resgate de que o IBGE ele possui hoje, dentro da sua equipe de direção, 100% de servidores do quadro. Isso demonstra um compromisso da administração e do órgão e uma valorização do quadro técnico que o IBGE tem. Então, assim, não é qualquer órgão que tem 100% dos seus dirigentes pertencentes ao quadro próprio. Então, isso é uma sinalização inequívoca de que existe uma carreira que é valorizada, que é respeitada e que tem seu espaço. Você trabalhar em outros instrumentos de recrutamento e seleção para dirigentes, para gestores, para executivos, bom, a gente pode discutir isso, quais seriam os melhores instrumentos para você selecionar esses dirigentes e esses gestores. Mas não me parece que um processo de eleição seja um instrumento mais adequado para se recrutar dirigentes ou gestores. Isso me parece um processo mais adequado para você recrutar representantes no parlamento, no executivo, enfim, para um processo de representação, não para um processo de gestão de um órgão. Recrutar gestores, profissionalizar a gestão de um órgão, requer valorizar os servidores da carreira, e isso está sendo feito. Nós temos hoje 100% dos servidores, 100% desses dirigentes pertencentes ao quadro, que é um sinal de valorização e de profissionalização dessa equipe, dessa direção. Bom, eu vou, acho que eu já devo ter passado os meus 10 minutos, cadê ali? Já passei 1 minuto. Enfim, então eu vou interromper essa primeira fala e aí a gente volta a falar na medida que forem surgindo questionamentos. Obrigado, secretário Mauro. Algum parlamentar que queira fazer uso da palavra? Deputado Ságuas. Olha, eu vi atentamente a exposição da Ana e também do Mauro Henrique.
E aí, assim, eu vejo que a gente vai precisar de construir uma solução, que é uma solução que não depende só do governo e não depende só dos trabalhadores também. Veja bem, eu vou citar um exemplo aqui, Mauro e Ana, que eu fui secretário de Educação de Mato Grosso a primeira vez de 2007 a 2010 e depois de 2011 até o ano passado. E o sindicato mais organizado em Mato Grosso e maior e mais poderoso é a educação. Então nós já, mesmo sendo partido dos trabalhadores, do mesmo partido da direção do sindicato, nós não tivemos vida fácil com o sindicato. Quando eu assumi a Secretaria de Estado em 2007, a primeira vez, nós tínhamos 22 mil servidores. E depois nós realizamos um concurso, chamamos 3 mil servidores, aí tínhamos em torno de 60 mil servidores contratados. Aí realizamos 3 concursos nesse período. No primeiro chamamos 3.500 servidores, no outro chamamos 5.500, e agora abrimos 10 mil vagas no último, que se encerra agora, e chamamos já mais de 11 mil servidores com a última chamada que vai acontecer esse mês de maio agora. Portanto, nós chamamos quase 20 mil servidores, demos posse a quase 20 mil servidores num período de 7 anos e já está marcado um novo concurso para setembro. O fato é que, por conta de assumir matrículas de municípios onde tinha um desbalanceamento de matrículas, né, nós tínhamos que fazer um equilíbrio de matrícula, de assumir algumas escolas rurais, de ampliar a rede. O estado de Mato Grosso é um estado que cresce muito, de a gente ter assumido novas matrículas. O fato é que hoje nós temos 36 mil servidores, portanto, em 7 anos saímos de 22 mil para 36 mil, tínhamos 60% do quadro de temporários, chamamos demos posse a 20 mil servidores e continuamos com 50% de servidores temporários. Então é uma conta que não fecha, porque em tese, nós realizamos um concurso a cada 2 anos. A gente observa que nos órgãos públicos acontece muito isso. A rotatividade por evasão, porque passou em outro concurso, e o Mauro chamou atenção para essa questão do concurso de nível intermediário. Como o governo federal paga mais que qualquer governo municipal ou estadual, e muito mais que a iniciativa privada, as pessoas vão fazer o concurso para o nível intermediário, uma média de nível intermediário, e varia de 4 a 6 mil reais, ele tem curso superior e faz, porque ele tem a expectativa da garantia dele passar. E daqui a pouco, para nível superior, vai ter uma concorrência bem pequena, que a pessoa vai falar, poxa, se eu tivesse feito, talvez eu teria passado. Então, na verdade, ele já faz esse concurso já com o pé no outro. E temos essa dupla rotatividade. Então, a rotatividade de quem vai passar no concurso de nível intermediário, sendo de nível superior, que já pensando em outro concurso, e temos a questão do alto, a quantidade de aposentados. Né? Em Mato Grosso, lá na educação, nós temos em torno de 700 aposentadorias ano, 700, 800 aposentadorias ano. Essa rotatividade é muito alta. E isso acaba, quando nós fizemos o último concurso, quando a gente fez o levantamento de vagas, vamos chamar 10 mil, da posse para 10 mil, quando concretizou e aconteceu, já ficou defasado. Então eu vejo que é uma situação bastante complicada, que a gente precisa de trabalhar em conjunto e pensar na melhor situação para que a gente possa superar essas dificuldades. A gente sabe da importância do IBGE, o quanto que o IBGE é importante para a formação dos dados nacionais, para todos os órgãos. Tudo funciona à base do IBGE, né? Na educação, na saúde, no planejamento, em tudo, né? No Brasil, né? Inflação e tudo mais. Então é um órgão que tem uma respeitabilidade muito grande, uma credibilidade. Eu acho que é um dos órgãos, juntamente com o Corpo de Bombeiros, que tem a maior credibilidade no país. Então eu vejo que a gente precisa de ter um carinho especial, sim. Só que aí também a gente precisa de tentar buscar uma equação que seja razoável. Aí eu tenho certeza que o Ministério do Planejamento deve estar preocupado com essa questão. E aí, Ana, assim, eu vejo assim, que talvez vocês
eu não sei como, eu não acompanho o movimento de vocês, como que vem essa discussão dentro do governo. Eu sei que acabou eclodindo agora, né? Assim, está uma crise. E a Ana falando do desastre, das situações, né? Colocando a coisa assim muito crítica. Então eu vejo que, do ponto de vista do quantitativo de pessoal, se você colocar, a Ana mesmo colocou os dados que os temporários para o próximo período é 7.800 e poucos, com mais os 5.770 vai dar 13.500 no total o quadro. Obviamente que a preocupação de ter aquelas pessoas temporárias, que têm a memória do órgão, que têm o conhecimento com a profundidade, que têm algumas funções que poderiam necessitar de maior formação, de maior compromisso, dele estar envolvido mesmo com a questão, estar mais qualificado para a atividade, né? Agora, é natural também que se não tivesse acontecido a informatização, se não tivesse acontecido a mudança dos parâmetros de avaliação, com certeza que hoje nós estaríamos aí para fazer o que realizava lá em 89, quando tinha 14 mil servidores, deveria ser o dobro do que tinha hoje no quadro, né? Se fosse tudo na base do papel ainda, aquela dificuldade toda. Então eu vejo que nós precisamos sim de ter essa preocupação de avançar nesse sentido, e aí seria importante esse diálogo aí do sindicato com o Ministério do Planejamento. E aí os sindicatos sempre nos acusam que nós abrimos pouco diálogo, né? Eu escutei muito isso, mas aí o planejamento tem certeza que, sabendo da importância do órgão, com certeza ampliar esse diálogo no sentido de avançar um pouco mais, principalmente nessa questão dos concursos, e aí eu sei que nós sempre vamos correr atrás do prejuízo, e nós sempre vamos ter um quantitativo de temporários alto devido a essa rotatividade, tanto para um lado quanto para outro, a evasão e a aposentadoria. Obrigado, deputado Sagos. Deputado Arthur Bruno. Senhor presidente, eu vou ser breve, até porque gostei muito de todas as falas, cada uma, evidentemente, dentro de uma ótica, mas quero dizer, Ana, que eu sou solidário aos trabalhadores do IBGE, acredito que o país reconhece, assim como falou o deputado Sagos, a importância para o desenvolvimento do nosso país, do trabalho de vocês, de todos vocês que fazem o IBGE, tanto dos funcionários como da direção. É um órgão efetivamente estratégico, há consequências enormes dos dados que vocês revelam, tanto do ponto de vista da iniciativa privada, como do ponto de vista do governo, das políticas públicas, as mais diversas. É um órgão republicano, não é um órgão de Estado, não é um órgão que serve a governo A ou a governo B. Eu acho que isso é muito importante para o nosso país. E realmente você levanta uma questão que nós discutimos com todas as categorias do serviço público. Porque se passou uma ideia para a sociedade, e aí, lamentavelmente, alguns meios de comunicação reproduzem fatos inverídicos, de que há servidor público demais nesse país, sempre isso me causou um certo comichão e eu sempre procurei rebater. Só para dar dados aqui, vocês têm esses dados até mais atualizados do que eu, mas os dados que eu disponho, presidente Glauber, o Brasil teria no serviço público algo em torno de 10% dos trabalhadores. A Alemanha tem 15%. Os Estados Unidos, a pátria do neoliberalismo, né? Que o Estado não é tão fundamental para o desenvolvimento, 15%, mais do que o Brasil. Sem se falar na Dinamarca, que é 39%, na Suécia, que é 31%, na França, que é 25%. Então, este país tem poucos servidores públicos em relação ao tamanho da sua população e às políticas públicas necessárias, onde esses servidores públicos são decisivos. Então, sempre nós teremos que aumentar em várias áreas a quantidade de servidores públicos. No entanto, eu também gostaria aqui de reconhecer que eu sou professor de História, então tenho a obrigação de conhecer a história desse país. Na história desse país, né, eu nunca vi governos que valorizassem tanto os servidores públicos como os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Basta ver a quantidade de concursos públicos, basta ver reajustes, várias categorias, muitas categorias, tiveram reajustes acima da inflação do período, né? Enfim, creio que há uma valorização, até a forma de
de negociar, uma mesa permanente de negociação. Claro, os sindicatos sempre reclamam, as associações, e muitas vezes com razão, de que demora a se resolver aquela demanda que o sindicato ou a associação leva, mas eu creio, e aí eu gostaria de concluir com isso, e parabenizar o IBGE, doutor Davi, porque eu fiquei muito preocupado, gostei muito quando eu vi a PNAD contínua, o avanço, quer dizer, de 6 áreas metropolitanas, nós fazemos a pesquisa em mais de 3 mil municípios, é isso? Mais de 3 mil municípios, aí nós vamos ter, deputado Danilo, o quadro real do desemprego desse país, da empregabilidade. Foi um grande avanço. Uma decisão de governo, do IBGE e de governo, de fazer essa pesquisa. E tive um certo temor quando eu vi a possibilidade de ela não continuar, pelo menos da forma que estava sendo feita. E quero parabenizar os servidores do IBGE por toparem esse desafio com todas as dificuldades que o doutor Davi coloca e que a Ana mostra com números, né, para que esse trabalho possa efetivamente ser bem feito. Que bom que a decisão foi essa, e eu espero que o governo, né, o IBGE, e nesse diálogo com os servidores, possamos dar as condições adequadas para que esses servidores possam realizar bem, como o país espera, essas tarefas, como disse, estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. Me senti muito contemplado, entendi as questões que a Ana coloca, entendo também as questões que o governo, as limitações que o governo tem, mas quero parabenizar o órgão por essa decisão que, sem dúvida, tem o reconhecimento daqueles que entendem a necessidade desses dados para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado, deputado Arthur Bruno. Deputado Danilo Cabral. Bom, apenas para complementar um pouco a nossa fala, parabenizo também as apresentações que foram feitas, e complemento um pouco o que já foi dito pelo deputado Arthur Bruno, pelo próprio Sagos também. Na verdade, a gente viu o Estado brasileiro, né, ele ser reduzido no seu tamanho. Nesse processo de enxugamento do Estado brasileiro, houve uma atenção especial, até porque o momento apontava para isso, né, das estruturas de controle do Estado brasileiro. Né, se você observar os órgãos, eu sou inclusive servidor de um desses órgãos de controle, eu sou servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado, mas você pega os tribunais de contas, você pega o próprio Ministério Público, os órgãos de arrecadação do aparelho do Estado brasileiro, eles tiveram, nos últimos anos, uma atenção especial. E a gente observou, do outro lado, um certo sucateamento, essa é a palavra mesmo, né, da atividade finalística do Estado brasileiro, inclusive a área da educação é um exemplo disso. Quando a gente fala dessa situação de que a gente vivencia, né, de servidores terceirizados que a gente vê em áreas finalísticas, a educação é um exemplo muito claro disso. Eu também vivenciei isso lá em Pernambuco, né, enfim, a terceirização, né, porque eu entendo que é importante o servidor terceirizado, ele tem um papel também, né, dentro de uma lógica, né, de uma mão de obra temporária, né, que não está ligada à tarefa estratégica e essencial do órgão. Mas a gente avançou muito nesse processo de terceirização da atividade finalística e dos órgãos de planejamento, que é no caso também onde se enquadra o próprio IBGE. Eu acho que os dados que foram apontados aqui pela Ana é um exemplo muito claro disso, né, que o órgão está, sim, passando por um processo, né, de esvaziamento, e eu insisto, aí me preocupa, Mauro, aí na sua fala, eu compreendi vários aspectos, não é uma coisa fácil, porque a gente sabe que também há uma demanda de recomposição de quadros e, do outro lado, um orçamento que é finito. No meio de tudo isso, um cidadão já saturado por uma enorme carga tributária que não tem mais como o Estado ir buscar mais recursos. Então, a equação não é simples, não é uma equação simples. Agora, o que foi apontado aqui por Ana, né, do ponto de vista, né, do que essa curva que está aí posta dentro do quadro de recursos humanos do IBGE, né, a gente vai chegar num momento de colapso. Pelo que eu estou, se a gente não chegar aí numa situação onde a gente tem uma pactuação entre aquilo que, eu não digo que é o ideal, né, mas o que é possível e necessário fazer para preservar o papel da instituição. Né? Você observa aí que tem 70% do quadro que vai deixar a instituição nos próximos anos.
Então, quem vai desempenhar essa tarefa? Vão ser os servidores exclusivamente temporários? Aí eu volto para o que disse o deputado Arthur Bruno, que eu acho que é fundamental isso. Aí dentro dessa conceituação, eu acho que o ponto de partida, o primeiro ponto de partida, é a gente sim entender que o IBGE é um órgão de Estado. Eu acho que esse é o ponto de partida para todo debate. A partir do momento que a gente tiver clara essa convicção, né, que o IBGE não pertence, como você muito bem disse, deputado, ao partido A, ao partido B, mas pertence à República, ao aparelho do Estado brasileiro, né, que é uma instituição da sociedade, né, que serve e tem uma atividade importante para o nosso país, né, a gente não vai conseguir avançar. E aí, esse debate da estruturação do seu quadro passa por isso também. Né, você tem um quadro efetivo e que também os governos respeitem a instituição. Né, porque foi essa uma preocupação, né, e aí pegando o que foi colocado pelo próprio Davi no começo aí da sua intervenção, mas a verdade é que o que deflagrou esse processo, né, essa lupa, como nós dissemos, sobre a instituição IBGE, foi uma provocação formal, isso dita pela própria presidente, Wasmália Bivar, né, que quando fez a suspensão da pesquisa da PNAD contínua, foi em cima de uma provocação que havia sido feita no Senado, né, pela senadora Gleisi Hoffmann e pelo senador Armando Monteiro, de discutir a metodologia, e aquilo serviu de gancho, foi isso que foi tornado público, para que a pesquisa fosse adiada, num primeiro momento, até janeiro de 2015. Claro que isso é estranho, no mínimo é estranho, né, que essas coisas tenham acontecido a partir de uma provocação, né, de dois senadores também da base aliada do governo. Então, quando eu digo que precisamos, como ponto de partida, ver o IBGE como órgão de Estado, evitar a qualquer custo, né, como foi muito bem falado aqui também pela própria Ana, a gente não tem um Banco Central, a gente não procura blindar o Banco Central. O IBGE tem que ser uma instituição que tem que estar blindada. Ela não pode estar sujeita ao humor do governo de plantão, né, porque ela pertence sim ao povo brasileiro. Então, ter essa visão, evitar a ingerência de natureza política dela e iniciar, aí Mauro, é isso que eu senti falta na sua apresentação também, né, qual é o horizonte daqui para frente? Qual é o plano que nós temos do ponto de vista, né, da gestão de recursos humanos, do Ministério do Planejamento, da direção do IBGE, para que a gente recomponha minimamente, e aqui eu repito, não estou falando do ponto de vista do que é o ideal. Isso é um debate que nunca nós vamos chegar, eu acho, nessa relação servidor-Estado e tal, enfim, mas do ponto de vista para preservar, para garantir de fato o papel da instituição. Eu senti falta nessa apresentação desse horizonte. Tem um diagnóstico apresentado, mas não senti nada, nenhum remédio, né, que vá resolver esse problema. Né? Então, essa preocupação eu deixo aqui também para a conclusão final dos apresentadores. Obrigado, deputado Danilo. Deputado Eudes Xavier. Presidente, primeiro eu quero pedir desculpa, porque nesse dia eu estou na Comissão do Trabalho e fiz o mesmo requerimento lá com o IBGE, mas como a Comissão de Educação já estava acontecendo, eu pedi que fosse conjuntamente esse requerimento atendido aqui. Primeiro, a nossa compreensão nós defendemos exatamente a lisura do processo do IBGE, porque a segurança nossa, independente de qualquer governo, é o que o IBGE tem mostrado ao longo do tempo. E como nordestino que sou, fundamentalmente o que o IBGE apresenta para nós no Nordeste é aquilo que a gente faz como referência. Mas, pelo outro lado, eu quero também manifestar minha solidariedade aos servidores. E não somente aos servidores do IBGE. Nós estamos há mais de 2 anos e meio tratando de uma questão muito parecida, que é o DENOX. Infelizmente, quando chega no processo mais delicado de observar planilhas, de concurso, essa é a parte mais difícil que nós encontramos, porque é muito grande o Estado brasileiro, são muitas funções, mas mesmo assim, eu gostaria que o Ministério do Planejamento, na presença do Dr. Mauro, pudesse ter um encaminhamento dessa audiência, porque às vezes a gente faz a audiência e a continuidade fica, não é, muito sem ter essa continuidade. O que eu queria também, com o deputado Danilo Cabral, é que a gente pudesse manter uma reunião no Ministério do Planejamento, unindo a Secretaria de Gestão Pública e a Secretaria que tem o Dr. Sérgio Mendonça, uma reunião de trabalho, porque a minha experiência tratando com DENOX, muitas vezes a gente não vê o resultado. E a gente fica esperando que chegue na casa algo que possa fazer um diálogo com o governo, e eu sou da base do governo, defendo esse governo de A a Z.
Mas esses processos do mundo do trabalho, dos servidores, nós deveríamos tratar, e aqui essa comissão é uma comissão qualificada neste assunto. Então, eu gostaria de indicar essa sugestão, em nome da Comissão do Trabalho. Eu fiz o requerimento dessa audiência, atendi ao governo para fazer conjuntamente, mas eu gostaria de um resultado que desse continuidade da representação dos servidores com o próprio Ministério e as duas comissões, a Comissão de Educação e a Comissão do Trabalho, numa reunião de trabalho que pudesse, né, numa reunião menor, nós deveremos ter um resultado que possa anunciar os servidores. Porque fazer a audiência é importante, mas para mim o que é mais importante é essa informação chegar aos servidores e saber o trato da negociação que a gente possa fazer, né, em defesa do órgão e em defesa também de novos concursos, em defesa do fortalecimento. E eu só acredito no Estado brasileiro, o tamanho dele, para não fazer igual às décadas passadas. Nós não somos da tese do Estado mínimo, nós somos da tese do Estado máximo, para dar à população brasileira as condições dos serviços que o IBGE presta com muita lisura, na minha opinião, e com muita atenção. É isso, presidente. Obrigado, deputado Eudes. A Comissão de Educação está à disposição para essa articulação. Agora, por um minuto final, a gente passa a palavra aos nossos convidados para fazerem comentários e responderem a perguntas ou colocações que foram feitas pelos parlamentares. Vou começar agora pelo senhor Mauro Henrique. Bom, eu vou passar alguns pontos que foram abordados aqui pelos parlamentares. Primeiro, começando pelo que o deputado Danilo deixou aqui no final, que ele gostaria de ouvir de mim uma questão mais de horizonte, né? Então, assim, falando bastante transparentemente, de fato existe um quadro que requer uma ação diferenciada em relação às aposentadorias do IBGE. Esse quadro, para a sua solução no curto prazo, passa pelo aproveitamento de servidores pelo aproveitamento de candidatos já aprovados em concurso público. Então, nós temos esta oportunidade de aproveitar concursados do concurso de 2013 para um atendimento mais emergencial, caso esse seja o desenho final, que a gente vai construir em conjunto com o IBGE, com os dirigentes do IBGE. Okay? Então, em havendo a identificação, a necessidade e a viabilidade orçamentária de se fazer, isso será feito, e temos essa oportunidade de ter candidatos aprovados em concurso em condições de serem chamados. Então, isso é um ponto de encaminhamento de curto prazo. De um prazo mais de médio prazo e longo prazo, existe hoje um trabalho sendo desenvolvido dentro do IBGE em relação aos perfis profissionais, a reavaliação de como ele deve repor essas vacâncias que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo nos próximos anos. Então, como eu disse anteriormente, não é simplesmente substituir quem aposentou. Eu não vou substituir um digitador por outro digitador, eu não preciso mais de digitador. Eu preciso agora de outro perfil profissional. Que perfil profissional é esse? Esse trabalho está sendo feito dentro do IBGE pela sua equipe de dirigentes, mais uma vez reforçando, composta por servidores efetivos do quadro. Isso demonstra, se não uma blindagem, mas um compromisso com a autonomia do órgão, um compromisso com a autonomia técnica do órgão, que ainda há, enfim, pode-se pensar em diversos outros mecanismos, mas demonstra um compromisso com essa autonomia e uma valorização dessa categoria de servidores. E, a partir deste trabalho, que vai apontar para a gente qual é o perfil que precisa ser suprido para dar conta das necessidades atuais e futuras do órgão, a gente vai trabalhar um cronograma de provimento de novos servidores. Sempre continuaremos tendo servidores temporários, porque a natureza do IBGE, algumas das suas atividades requerem servidores temporários. E assim, dizer que precisa, num órgão, tem mais servidor temporário do que servidor efetivo, dependendo da unidade, dependendo da atribuição que acontece naquela agência, isso pode ser um cenário perfeitamente factível e justificável, do ponto de vista de gestão. Se aquela agência que está inserida naquele contexto tem uma característica mais operacional, de coleta, sazonal, de atividades que ocorrem à conta de servidor temporário, é natural que a supervisão, que ficaria mais a cargo, a supervisão, análise, outras atribuições, ficariam mais a cargo de servidores efetivos, você tenha menos efetivo do que temporário. Então, isso é uma coisa que pode, em alguns casos, ser perfeitamente razoável e explicável. A questão de tem hoje 5 mil, vai contratar mais 7, eu vou para 12 mil. A conta não é exatamente essa.
Porque desses 5 mil, uma boa parte deles vão sair, e dos 7 mil que vão entrar, uma boa parte também vai entrar e vai sair. Então, assim, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho que vai ficar. E esses 7 mil que estão sendo contratados agora, estão sendo contratados para uma finalidade específica, de um serviço temporário que vai acabar e eles vão embora. Então, enfim, esta contratação está associada a uma necessidade específica, e não à substituição de mão de obra efetiva por mão de obra temporária. Isso não é essa a estratégia. A estratégia nossa não é substituir mão de obra efetiva por mão de obra temporária. É de dar conta dos serviços sazonais por meio de mão de obra temporária e, eventualmente, alguma situação de transição, um aumento transitório de volume de trabalho, enfim, dentro daquilo que está previsto na Lei 8745. Essa é o uso da força de trabalho temporária. Então, a isenção acho que está dada, a gente não tem nenhum tipo de atuação política ou de ingerência política sobre a atuação do órgão. Acho que isso já ficou claro na fala do professor Davi. Entendemos, sim, o IBGE, assim como as outras instituições do Estado, como órgão de Estado. Nenhum órgão da administração federal é um órgão de governo, eles são órgãos de Estado, são entidades de Estado, e a gente vem valorizando, sim, cada vez mais a força de trabalho e a característica, a configuração desses órgãos como órgãos de Estado e não como órgãos a serviço de governo, respeitando a legitimidade que os governos eleitos têm de trazer o seu projeto de governo vencedor das urnas para ser executado dentro desses órgãos. Então, existe essa legitimidade. O encaminhamento sugerido pelo deputado Eudes, eu concordo, acho que a gente pode fazer, enfim, como já recebemos em outras oportunidades, representantes do parlamento para discutir questões específicas, a gente não se furta a isso. Eu só queria separar duas questões. Uma questão é pauta sindical, melhoria salarial, melhorias de carreiras. Pautas sindicais, a gente tem uma secretaria que tem a missão de tratar a pauta sindical, que é a SRT, que faz continuamente esse diálogo com todos os sindicatos e todas as associações. Agora, uma discussão mais institucional, mais estruturante sobre o órgão, alguma coisa assim, a gente pode fazer, não vejo problema de fazer, vocês podem pautar, procurar a nossa assessoria parlamentar, agendar, e a gente vai viabilizar esse diálogo, como sempre fizemos. Bom, o que mais? Acho que o meu tempo está muito curto, então eu vou parar por aqui e a gente passa a palavra para os outros colegas. Obrigado, secretário Mauro Henrique, mas antes de passar a palavra ao nosso próximo convidado, o senhor Davi, eu queria registrar aqui o recebimento pela comissão do livro Para Onde Vai o Dinheiro? Caminhos e Descaminhos do Financiamento da Educação, recebido do consultor Paulo Sena. Tem como organizadores José Marcelino Pinto e Silvana Aparecida de Souza. Também contribuíram com essa publicação, com esse livro, Andréa Barbosa Gouveia, Ângelo Ricardo de Souza, João Antônio Molevade, Márcia Aparecida Giacomini, Maria Angélica Minhoto, Nalu Farenzena, Nelson Cardoso Amaral, Nicolas Davis, Paulo Sena, como eu já disse, Rosana Evangelista da Cruz, Rubens Barbosa de Camargo e Tereza Adrião. Muito obrigado. Um tema da mais alta importância. Passo a palavra ao senhor Davi Utai, representante do IBGE, para a sua consideração final. Bom, creio que nesta reunião, nesta audiência pública, ficou bastante clara a situação que o IBGE tem uma situação de carência de pessoal, tá? Mas que, como Mauro colocou, já está sendo equacionado. O IBGE, nesse momento, tem uma comissão destinada a estudar não apenas os quantitativos de pessoal para as suas agências, como também a própria localização das agências. Certo? Com as mudanças econômicas, etc., e movimentações de pessoas e crescimento de cidades, algumas agências atualmente estão inadequadas, então está sendo reformatada a colocação das agências por todo o país. Outra coisa que gostaria de deixar claro aqui, tranquilizar as pessoas, é que o IBGE, embora esteja numa crise de recursos humanos, de falta de recursos humanos, o IBGE hoje pode ser considerado um órgão de excelência, tanto na área de estatística quanto de geociências. O IBGE está com uma penetração cada vez maior no cenário internacional.
O IBGE hoje fornece consultoria para diversos países em matéria de censo, principalmente em coleta eletrônica de dados. Então, embora estamos com uma situação ruim de pessoas, nós temos efetivamente feito um trabalho dentro do mundo estatístico e geocientífico de bastante qualidade. É isso que eu gostaria que ficasse bem claro, né, além da independência que sempre o IBGE teve e do valoroso corpo técnico que nós temos, que é o único corpo técnico que está fazendo um esforço. Hoje temos 4 coordenações trabalhando junto para solucionar questões da PNAD contínua. E não apenas uma coordenação, se juntaram todos os técnicos para solucionar o problema. Então, gostaria que isso ficasse claro. O IBGE continua sendo um órgão de excelência e tenho certeza que com as providências que deverão ser tomadas no curto e no médio prazo, nós não poderemos falar dentro de pouco tempo de que estamos em crise de recursos humanos. Obrigado, senhor Davi. Passo a palavra a Ana Carla Mani, diretora do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Bom, uma das finalidades de fazer esse tipo de diálogo é justamente avançar na perspectiva de termos oportunidade de conversar com o centro do governo. Nós não consideramos que existe uma separação aqui do que está sendo debatido. Conversava com o Mauro Henrique no início. Quando que nós vamos sentar para conversar? Atua junto ao Sérgio Mendonça. O nosso sindicato tem uma relação histórica de debate do conjunto da instituição, não só das questões salariais. Quando nós apontamos aqui, nós não apontamos uma solução para a crise com base na questão salarial. Esse é um dos pontos para reter quadros, mas a gente já tem trabalhadores hoje que estão saindo do IBGE para ganhar menos, em início de carreira de outras instituições, isso é um diálogo que a gente quer fazer também. Estão topando ganhar menos porque as condições de trabalho estão muito ruins. Então, assim, não é possível que a gente ignore uma crise em curso que não tem só um aspecto, que tem vários. E por isso nós apresentamos vários aspectos. Queremos sim a composição de um grupo de trabalho permanente no governo para debater, ou pelo menos agora, neste momento emergencial, para debater o que é esta crise em curso. Nós não conseguimos detalhá-la em 10 minutos, ou 15 ou 20. É preciso constituir um grupo sério de discussão sobre os rumos do IBGE. É preciso, sim, pensar a instituição como um todo. E é preciso tratá-la em condições diferenciadas em relação a outros órgãos públicos. É legal a gente fazer um diálogo e, não, mas isso está acontecendo em tudo quanto é lugar, ou isso é natural, essa coisa de um sair daqui e ir para lá. A gente está falando que não é natural o que está acontecendo, não é um processo natural, é um processo crítico, que tem a ver, sim, com o impacto sobre a nossa capacidade futura, porque somos, sim, um órgão de excelência, porque existe um esforço hercúleo dos trabalhadores do IBGE, 78 anos para garantir a qualidade dos dados, mas nos últimos anos, e principalmente nos últimos meses, um esforço cada vez mais intenso, mas isso tem um limite. Chega um momento em que não é possível só garantir com disposição do corpo técnico. Precisa ter recursos, de fato, recursos de pessoal, recursos financeiros. E aí esse debate como um todo é o pacote completo que nós queremos debater. Aliás, não é nem o pacote. Nós temos lá, a nossa pauta protocolada tem mais de 80 itens junto ao Ministério do Planejamento. Não é isso que nós queremos. Nós queremos o trato de questões emergenciais. As questões emergenciais dizem respeito a recuperar a capacidade técnica e operacional do Instituto. Dizem respeito a acelerar os concursos públicos, a reter quadros na casa com melhores salários. Dizem respeito a reverter o corte orçamentário recente e ampliar o orçamento do IBGE para dar capacidade, porque nós temos feito uma escolha lamentável como corpo técnico. Sou da área de econômicas. Lá nós temos debatido o seguinte, não dá para tirar perguntas do questionário, não dá para diminuir a amostra, porque a gente não está dando conta. E quando a gente não está dando conta, lá dentro do IBGE significa que nós estamos tirando informação da sociedade. Nós não queremos fazer isso como corpo técnico. Daí o nosso compromisso com o conjunto da instituição. Então, também é recuperar orçamento e é envolver o corpo técnico no debate. Não é só um debate com a direção, Mauro Henrique, tu me desculpa, o Grupo Rede é fundamental. O Grupo Rede está debatendo estrutura e pessoal para o conjunto das agências. Nos falou que lá por agosto pode ter alguma predefinição e coisa e tal. Mas tem que ter o envolvimento do corpo técnico que conhece a casa, que tem construído ela nesses 78 anos. Não se toma decisão no IBGE unilateral, pessoal. Tem que ter decisão com muito respaldo técnico. O conjunto dos trabalhadores tem que estar envolvido na construção dos rumos da instituição. Porque os poucos que ficarão, destes que estão lá, né, estão para sair quase 4 mil, restar o quê? Uns 2 mil por aí? Desses 2 mil, precisam ter uma instituição para defender daqui para frente. Uma instituição sólida. E é isso que eles têm levantado. Queremos construir daqui para frente.
queremos construir um futuro para a instituição. Hoje ele está em risco, não é possível continuar o nível de excelência e qualidade que nós desenvolvemos hoje na instituição com os recursos materiais, orçamentários e humanos que temos hoje. É preciso tratar, sim, o IBGE em condições diferenciadas em relação aos outros órgãos. Ele é diferente. A essencialidade dele é diferente, nós queremos estabelecer, sim, alguma saída para isso. Se sair um grupo de trabalho, estamos à disposição, não acreditamos que colocamos aqui aspectos essencialmente sindicais. Colocamos aqui a defesa do futuro da instituição. Obrigado, diretora Ana. Obrigado a todos os nossos convidados, aos parlamentares. Parabéns ao deputado Danilo por trazer uma discussão tão relevante como essa para a Comissão de Educação. E nós continuamos à disposição para os desdobramentos que foram aqui colocados e apresentados pelos convidados e pelos parlamentares. E antes de encerrar os trabalhos, quero agradecer a presença de todos, deputados, palestrantes e a todos os amigos que participaram aqui desse encontro. E terça-feira, dia 20/5 de 2014, às 14 horas, no plenário 10, vamos ter um seminário para tratar dos 10 anos do ProUni, balanço e perspectivas. Está encerrada a reunião. Obrigado.